Esse vídeo vai te mostrar uma das formas mais impactantes, mais fortes de você influenciar uma pessoa. Isso te interessa? Renato Miliati, ajudando você a ter melhores resultados. E eu vou começar com uma história, que é uma história muito significativa. Certa vez uma mãe com um filho chegou para o Dalai Lama, grande líder, e virou para o Dalai Lama e falou assim: mestre, eu gostaria muito que o senhor me ajudasse, porque o meu filho é um viciado em doce. Ele come doce o tempo inteiro e isso está fazendo muito mal para essa criança. Então eu queria que o senhor fizesse alguma coisa. Dalai Lama olhou bem para a mãe, olhou para a criança, e ao olhar para a criança, voltou a olhar para a mãe e falar, virou para ela e falou assim: queria que a senhora fizesse uma coisa, volta daqui a um mês. A mãe olhou para o Dalai Lama, esse Dalai Lama falou, né, ok, beleza, pegou a criança, falou, vamos embora, tal. Depois de um mês, estava lá ela com o filho novamente, na frente do Dalai Lama, falou: mestre, estou voltando aqui, passou um mês, não aconteceu nada, meu filho ainda está comendo doce pra caramba, e pensei que nesse meio tempo ia acontecer algo. Aí o Dalai Lama virou para ela e falou assim: não, sabe o que é? É que há um mês atrás eu também comia doce. Sensacional. Então o que ele poderia falar para a criança se ele também fazia a mesma coisa que a criança? E por que eu estou te contando isso? E por que eu comecei te dizendo que eu ia falar de uma das formas mais impactantes de você influenciar uma pessoa? Porque nada mais, nada menos do que dar o exemplo. Olha que maluco as coisas que acontecem no nosso dia a dia, porque o que mais rola, não estou falando que é você, tá? Mas o que mais rola são pessoas falando algo e fazendo outro. Dou uma ideia, dou uma teoria, dou um comando, mas a minha atitude é oposta a isso. Eu faço outras coisas. É muito comum, por exemplo, você ver líderes de empresa, líderes de equipe, donos de empresa, recomendar que tem que dar um trato maravilhoso para os seus clientes. O cliente tem que ser, tratado bem pra caramba, tem que tá tudo certo, tem que se dedicar ao máximo, tem que fazer coisas pequenas se tornarem grandes, tem que... Isso é o discurso. Aí depois desse discurso o cara vai para a sala dele, toca o telefone e alguém vira e fala assim: seu fulano, tem um cliente aqui reclamando e pediu para falar com o senhor. E a resposta do cara é? Diga que eu não estou. Olha que incoerência. Qual o recado? Qual a mensagem? Qual é a forma que está sendo passado para os liderados real da empresa e do comando daquele líder? Então, qual é o exemplo que você dá no seu dia a dia? Não adianta nada você querer bancar o engraçado, querer bancar o descolado, querer bancar o cara que está por cima das regras, porque o que passa para as pessoas que te veem como ícone é que ela não precisa fazer, você não faz. Por que ela tem que fazer? É interessante isso, né? É uma coisa tão comum, tão banal, é tão banal que as pessoas esquecem. Existe um vídeo que viralizou, que eu acho demais, mas que trata da figura dos pais com os filhos. Então o que o pai faz, o filho imita, o que a mãe faz, a filha imita. Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo, se não viu, eu recomendo. E assim, todo mundo olha aquilo e fala: nossa, mas será que a gente faz coisas iguais? Será que a gente faz... será que a gente dá um comando para o filho e a gente faz outra coisa? Será que eu viro para o meu filho e falo: não faça isso e eu faço? E eu gosto muito de fazer esse paralelo de líder, filho, liderado, né? O líder pai, o liderado filho. A concepção das nossas relações pessoais, ela se transforma nas nossas relações profissionais. Então, isso serve também para nós pensarmos em casa, no trabalho, no meu dia a dia. E como uma última convicção disso, como uma última reflexão disso, melhor dizendo, eu te diria uma coisa que eu acho que é fantástica para nós pensarmos. Se eu quero dar o exemplo,
eu tenho que ter a atitude de querer dar o exemplo. E começa dela, né? Da vontade de dar o exemplo. E quando eu dou o exemplo, o que isso impacta na vida das pessoas. Se eu sou um líder, eu tenho que me comportar como líder. Se eu sou uma pessoa que está à frente das outras pessoas, eu tenho que me comportar como uma pessoa que está à frente das pessoas. Ah, mas eu não quero isso, então não seja líder. Mas aí paga o preço também de não ser um líder. Mas entra nessa convicção. Você está numa posição que você é referência. Se você é referência, seja referência. Não esteja só na posição. Acho que esse é o grande recado. Se eu estou no lugar, que eu faça o melhor de mim nesse lugar. Porque além da minha performance, está envolvido também a performance daqueles que estão me tendo como exemplo. Então siga o exemplo, dê o exemplo, faça ser um exemplo. Valeu? Fica com Deus, boa sorte e capricha nos exemplos que você dá para o mundo. Abraço!